amiga, tudo bom? Que saudade que eu tava de vocês. Então, hoje eu tô recebendo meu primo, né? Meu primo, ele veio diretamente de Paris, né? Paris, primo. Não, Paris é só depois, primo. Ele não vai rir agora. Meu Muito Deus. engraçado. O primo já sei querendo rir, né? Meu primo é ri, né? Não é meu primo é ri? Henri. Henri pra onde? Henri. 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 Jean-Henri. Jean Henri. Jean, ça se prononce Jean. Jean Henri. Non. Jean. Jo- Jean, c'est tout. Você tu? Sim, sou eu sei disso. Ah, eu sabia. Meu primo é um menino inteligente, né, primo? Me conta como é que estão as coisas por lá, por Paris. Ah, primo, tá muito frio. Muito frio, muita neve. Por isso que eu vim para cá, fugir do frio, né? Pegar um pouco de calor do Brasil. Brasília, é muito bom. Muito quente, muita praia aqui. Santa Catarina, Rio Grande do Sul também tem praia, muito bom. Muito bom? Então eu vim só para fugir do frio. A fugir do frio. E visitar minha cozinha. Não, cozinha. Não. Eu tenho uma cozinha, prima, mas ela fica ali. Ah, prima, não, desculpa. É que cozinha é como diz em francês, é prima. É que confunde, que faz muito tempo que não fala português. Não, cozinha. Tu é minha cozinha. Cozinha. Tá, tudo bem, se tu quer que eu seja tua cozinha, eu sou. Então, prima, cozinha. Então, é isso que eu venho fazer. Aí, então, visitar a prima para ver como tá. E dar umas aulas de francês, né, também, se tu Legal. quiser aprender. Primo, tu gosta de uma biritinha, né, primo? Ah, não, muito bom. Apéro, esse é tu. O quê? Sou eu quem? Apéro é muito bom tomar um apéro, final da tarde, menos pela noite, vai embora. Começa de tarde, vai pela noite, né, primo? Sim. O primo parece eu, primo. Então, quer um cursinho de francês para aprender alguma coisa? Quando é que tu vai na França? Primo, eu tô pensando, eu tô juntando um dinheirinho, Agora né? que tu é youtuber, Eu sou youtuber, tu viu que eu sou então youtuber? vai ficar famosa, tem que ir para França, gravar na Torre Eiffel. Agora passear na Torre Eiffel e vai aprender a falar francês. Na Torre Eiffel. Eu preciso falar francês, porque inglês eu já tô fazendo curso, sabe? É? Eu tô fazendo curso de inglês. Que bom, primo. Inglês eu tô, mas francês eu não tenho, tu pode me dar umas dicas, né? Uma dica, então, para começar, por exemplo, tu como é tá velha, Eu não sou velha, tu me respeita, primo. mais madura, digamos assim. Eu sou uma pessoa, assim... Tem dor, né? Tem dor na cabeça, Tem. tem muita dor de cabeça. Tô na idade do cabeça. condor, Então, sabe como diz tô com dor de cabeça em francês? Não. J'ai mal à la tête. Gema na teta. Tu pega o ovo e tu joga pra cima. Não. Bate no teto. Escuta. J'ai mal à la tête. Pois Nossa. diz que dor de cabeça. Aí tudo que é dor é mal. Mal a alguma coisa. Só pode dar dor de cabeça, primo. Tu pega uma gema, tu joga no teto, quando eu olhar pra cima que eu ver aquele treco pra limpar, vai me dar uma dor de cabeça tremenda. Prima, tão graciosa, como sempre. Eu sou maravilhosa, é verdade. Então, se é mal alguma coisa, mal à la tête, mal au nez, Mas no né? mal au nez, dor de nariz, mas que não existe dor de nariz. E... Depende, primo. Depende do soco que tu leva, né? Sim. Aí tu sente dor no nariz, E dor do pescoço, diz que tá... J'ai mal au cou. Gema no cu, primo. J'ai mal au cou. Como é que gema no cu? Não Primo, é gema, j'ai mal. Mal. Primo, tu vem de Paris. Pra tu ficar falando pra avó que tu me respeita, primo. Primo, não é nada disso. Meu cu não tem gema nenhuma, né? Eu te expliquei. Mal é quando tem dor. Mas tu tem o... Então tem dor no pescoço, é mal au cou. Mas tem dor no pescoço ou no cu, primo? Eu não entendi. Não, cu é pescoço. Cu é pescoço. Olha, eu já ouvi falar, meus amigos e minhas amigas dizem aqui, de umas pessoas que faz plástica, que estica tanto que o negócio sobe, mas eu não imaginei que subia tanto pra cima do Não pescoço. tem nada a ver. Como chama pescoço em francês, é cu. Nossa, chama simples, né? Dá um cheiro no teu cu. Não, no meu cu ninguém vai ter cheiro nenhum, primo. No teu pescoço. No meu pescoço. E tu não pode só misturar. Eu vou Quer tomar, dizer pode tomar também. vou tomar uma Quer dizer que cachaça. agora Tem cachaça? Tem cachaça, primo. Eu tenho cachaça, sim, tomo aqui um cachaça. Tem quando toma uma cachaça Bota aí. boa? Eu tô dizendo, meus amigos, esse meu primo de Paris, ele vem, ó. Eu adoro uma bebida. Primo, eu participo do negócio dos Tinder. Não sei se tu sabe. Tinder? É claro, porque eu sou... Tinder? Sim, do Tinder. Aí agora quando eu colocar alguma coisa que me interessa, eu vou colocar assim, adoro homens que cheiram no meu cu, né? Bota no Tinder na França, que lá tem. Tem na França, pode ser que os franceses olhem pra mim, né? Porque um tempo desse tinha um árabe. Eu até dancei pra ele, que tinha um árabe no Facebook que queria me adicionar, né? Cuidado. Mas vai que aparece um francês, né? Né, meus amigos, aí vai chegar, né? Vamos lá, vai que rola, né? Sim, voltando para as partes do corpo. Do corpo. Aqui, então, já falei do nez.
Les oreilles. Não, isso daí, primo, eu tenho também, mas eu tomo remédio. Porque quando eu vou no banheiro, lesorreia é uma coisa horrível que dá. Não, para mim, les oreilles é as orelhas, são as orelhas. Ah, vocês franceses têm uns nomes esquisitos, né? Das coisas. E aqui, ça c'est la bouche. La bouche, eu tenho la bouche, ó. Mas eu tenho feito umas academias Não, agora. prima, não é bucho, o bucho aqui chama bucho, não é la bouche. La bouche. Ma bouche. Eu tenho bucho. Ma bouche, não é boca, a boca. Ah, então quando eu passar agora o batom, eu tô passando o batom na bucha. La bouche. Ah, não na bucha. Nossa, prima, umas coisas esquisitas, né? Que francês Ah, fala. e batom que chama rouge à lèvres. Rouge de lèvre. Rouge à lèvre. Aqui tem uma lèvre também, é uma nossa boate que tem aí. A gente não tá indo mais por causa dessa história. Mas tem a lèvre também aqui. Deixa eu explicar como é. É que a bouche é a boca De bucha? e lèvres c'est como chama aqui? Lábios. Os lábios. Os lábios. Então é rouge à lèvre. A lèvre. Que nem teu lábio tá todo vermelho, que tu exagera nessa maquiagem. Tem que Não, primo, tu me respeita, primo, porque eu amo batom, né? Por sinal, tu veio da França, tu não trouxe um batom pra mim. Ah, tá ali na minha sacola, Yves Saint Laurent, não, é Chanel. Ai, de Chanel, eu adoro Chanel. Ai, primo, por isso que eu gosto de ti. Adoro. Tá lá. Meus amigos vão usar batom Chanel agora. Meu Chanel me patrocina. Aproveita, né? Primo, tu tá numa elegância, primo, né? Nossa, os franceses se vestem bem, né? Muito obrigado. Então, tem que se vestir, porque lá faz muito frio, tem que andar todo tempo de camisa assim. Todo tempo bonito, Só no é. verão que não. O Mente gosta muito de colocar o sandália Tong Havaiana. É carro lá, muito carro. Carro, tem muito carro também aqui. Nossa, aqui passa carro toda hora, a gente tem que estar toda hora que passa carro. Então, me diz um lugar bom para conhecer aqui, Rio Grande do Sul. Lugar bom pra conhecer. Vinho, tem muito vinho, me disseram que tem muito vinho. Mas tem vinho pra lá também, tu vem de lá pra tomar vinho aqui também. Não, quero conhecer, né? Tem muito lugar bom aqui pra conhecer vinho, pra ir tomar vinho. Eu conheço uns lugares legais. Pena que a gente não tô podendo ir pros bailão, que eu ia te levar nos bailão. Bailão? No bailão pra gente dançar. Eu gosto muito do bailão, De baile. Não, do baile não tem baile. É do bailão. Ah, a mesma coisa, tem a mesma coisa. A gente vai no bailão pra gente dançar. E quando eu passar essa loucura, aí tu vem que a gente vai dançar nos bailões, eu tu Ah, sim, com certeza. Com certeza, vai ser maravilhoso. Muito bom. Ah, tu já falou com Badânia, meu filho? Não, Badane não. Badânia tá aí, continua. Uma criança, quando foi a última vez que eu vim aqui, ele era uma criança pequena. Mentalmente ele continua, né? Mentalmente ele continua uma criança. Tá com... Eu pensei que ele nem morrasse, porque lá na França, quando completa 18 anos, já vai embora, morar fora na universidade, depois não volta mais. Aqui eu já mandei ele morrar faz muito tempo, mas ele não morra, né? Ele tá há 45 anos morrando ali no quarto. Ah, mas a culpa é tua também. Morrando ali. Não, a culpa não é... Tu não fala dessas coisas porque o falecido tá falando mal do nosso filho, falecido. Ah, não, desculpa. Tu pede desculpa, o falecido é um pai maravilhoso. Sim, voltando para nossa aula de curso de partes do corpo. Parte do corpo. Então, já te ensinei a tête, le nez, la bouche. Do bucho. E le visage. La visage, primo, de vez em quando eu vejo na visage aqui também. Tu também vê la visage? Não, primo, não é nada disso. Visage é o rosto que é o visage. O rosto, visage. Conhece aquela música, não sei o que, lá, le visage? Nossa, primo, tu canta bem pra caramba, né? Tu me ensina essa letra que eu... Vou participar do The Voice. Do The Voice. Eu não quero participar do The Voice, só quando eles me convidarem. Ah, mas tem um The Voice mais agora, que é pra ti, né? O The Voice mais? É. Mais o quê? Mais gostosa, mais legal? Não, é mais velha. Primo, toma mais um pouquinho da tua cachaça aí, por favor. Dá mais uma golada aí pra ver se vai ser. Eu já tô ficando tonta, primo. Muito bom, muito bom. Tu viu, primo, que eu tenho muitas coisas legais, né? Eu gosto. Ah, sim, tem vinho do Porto, aqui, muito bom. Muito bom. Conheço o Porto. Muito bom. Tu conhece o Porto? Conheço. Que legal, tu conhece o Porto, é. Tu já passeou Porto Alegre. Porto é muito alegre também, é. Mas esse daí não é de Porto Alegre, veio de Portugal. Dos portos lá dos Portugal. Então, primo, só tá faltando, só colocou só um biscoitinho e tem que ter só uns queijos, não é? Uns queijos brie, por exemplo, camembert, roquefort. Tu podia ter trazido, né, primo? Ah, não, eu não gosto de carregar coisas quando vem. Tu vem das bandas de lá, dos Roquefort da vida, dos Camembert. Gostou do meu bigode que eu Nossa, fiz já? tá maravilhoso. Tá como Fred Mercury. Do Mercury? Fred Mercury. Tu vai correr pra onde? Não, Fred Mercury, o cantor de rock parecido. Tá igual? Nossa, primo, olha, igualzinho, primo.
Tá uma coisa assim que Primo, tu olhando... tem karaokê? Bora cantar? Vamos cantar um pouco? Tu tem cara do quê? Karaokê Não, para eu cantar. não tenho karaokê pra cantar, não. Tu já começou a beber, tu já quer cantar também, Ah, primo? é quando começa a beber dá vontade de cantar. Lembro do meu país, minha France, ma France, douce France, cher pays de mon enfance. Lá, 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 lá. Então, meus amigos, minhas amigas, né? Tu sabe, parente é uma coisa que a gente não pede, né? Que vem, né? Vem da onde que vem, por exemplo. Esse veio do Paris, né? Sei lá, né, primo? Eu soube que teu outro primo estava aqui, um que mora no Brasil. Sim! Ele veio pra aqui. Ele veio pra aqui. Por que ele foi embora? Ah, não sei, eu sei que ele foi. Acho que foi visagem, que ele também tinha visagem, ele via visagem, ele me falou. Ah, bom. Porque lá pras bandas do Marapani, pra onde que ele mora, tem visagem também. Ah, muito visagem. Muito visagem. Tem visagem o tempo todo. Vou tomar mais um pouquinho do cachaça que tá acabando aqui. Mas primo, não tá acabando, tem meia garrafa de cachaça, dá pra tu tomar ainda. Não, Cachaça acabando do meu copo. Tá muito boa, muito boa. Muito boa a cachaça. Nossa, primo, vai numa gole só, né? Ai, cada vez que eu tomo, ele fechou. Fechou quem, primo? Ele fechou. E fechou? Fechou o quê, primo? Não fechou nada. Ele fechou é quando faz calor. Faz calor? Faz calor? Faz calor. Então, esquenta, faz calor. Ele fechou. Aí fechou, é que quando fecha tudo faz calor terrível mesmo. Também, né? Nossa, quando fecha tudo faz... Eu Primo, eu tô- ainda tô no meu primeiro copo, tu já tá no teu terceiro, já experimentou, vai. Mas vocês são muito fracos. É fraco, é? Fraco, Fraco. é. O francês aí é um... E tu vai passar quanto tempo aqui? Tu vai pra aquelas cidades lá do... Tu vai beber uns vinhos por aí? Vou experimentar para ver se eu abro uma vinícola para fazer vinho para vender aqui mesmo, né? Porra, Ah, tu vai fazer vinho pra vender aqui mesmo? aqui mesmo. Ah. Tu podia trazer vinho de lá pra vender, que tu ganhar muito mais dinheiro, né? Ah, também, mas agora tá mais difícil. Agora tá. Tem o quê? Mais agora para tomar? Tu já experimentou desse aqui? Desse não. Esse experimenta. Domenic, Esse é muito bom, esse. Eu vou Experimenta estar aí. misturando de verdade. Primo, tu não vai conseguir se levantar quando tu sair daqui, né, primo? Consigo, mas esse aqui é só o começo. Esse é só o início. É? Eu tô pensando seriamente se tu vai ficar muito tempo aqui em casa, né? Coitado das minhas garrafas. Primo, pelo amor de Deus, primo. Tu começar a beber desse jeito, tu não vai conseguir nem ficar mais na fila do banco. Fila desse jeito, tu não vai ficar. Não, tem que ir no supermercado depois. No supermercado, é. Supermercado. No supermercado também tem fila. Tem fila. Faire la queue. Gente, eu vou te contar tudo na França Le Cu, né? Cu não sai da tua cabeça, porque eu não tô falando cu, tô falando queue. É de quê? La queue. Ah, le queue. La queue. La queue é uma coisa que a gente passa na cara. Eu Não, passo não. também. La queue é quando faz uma pessoa atrás da outra, que aqui chama fila, que você chama fila. Vamos faire la queue. Não é cu nem laque de maquiagem. Tá. Tá bom. Então tá. Prima, eu não quero mais aprender francês, é muito esquisito, muito... Ah, não, isso é a parte mais fácil. A parte mais fácil. E quando tem que falar tu. Vocês gostam de fazer um biquinho, né, prima? Não, mas vocês falam, quando fala uva. Uva. Então faz bico. Faz bico. Agora fala tu. 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 U. Ai, prima, dá vontade de dançar com esse... Faz aí de novo. Nossa, vamos abrir nós dois, uma coisa que dá pra gente dançar com esse... Sim, olha, tu. Tu faz o ti. Moi. 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 Toi. Toi. Comment tu t'appelles? Ai, tá maravilhosa. A minha pele eu cuido dela o tempo todo. Eu uso os cremes. Nossa, Nossa, não é minhas nada peles disso. tão Comment lindas. tu t'appelles? A minha pele tá linda. Eu tô perguntando. Ah, essa prima engraçada. Mas é verdade, a minha pele tá maravilhosa. Comment tu t'appelles? É a mesma coisa que eu tô perguntando como teu nome, como tu te chama. Ah, primeiro estranho isso, né? E tu répètes. Répète avec moi. Do moi. Je m'appelle Mas de pele... Contumacia. Não, minha pele não é contumácia, primo. Je m'appelle Contumacia. Tá, de uma pele da contumácia. Da pele da Tu não contumácia. entendeu nada. O meu dermatologista pergunta pra mim também isso. Contumácia, Prima, como cozinha, tu não entendeu nada. Cozinha de quem? Je m'appelle quer dizer eu me chamo. Ah, já uma pele contumácia. Exatamente, Ah, já então- dá pra ir pra França agora. Já dá pra ir pra sabe? França, dá pra ir pra França. Como é que a gente pede um vinho lá? Ah, je voudrais Je voudrais... du vin. Do divã? Divã é aquele negócio que a gente faz quando a gente vai no psicólogo. Não, divã Eu fui no é- psicólogo uma vez, primo. Foi, tu tá doida? Não, no psicólogo não é pra gente doida, tem que parar com isso, primo. E ele tem um divã também lá. Do Não, divã. mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Du vin é o vinho. Quando a gente coloca sempre o du, quando a quantidade não é especificada, coloca du.
du vin, du fromage. De fromage? Tu sabe o que é fromage? Não, fromage não. Não, fromage é que chama queijo. A queijo é fromage? Queijo, fromage. 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 Ah, primo, já deu pra mim. Primo, acho que tá na hora de a gente parar de beber, né? Já deu. Bora aprender francês agora. Eu terminei meu primeiro copinho, né? Tu já tá no teu quinto, eu acho, né, primo? Tu experimentou todos? Normal, não? Nossa, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu fiquei muito feliz de te receber. Eu também. Tu me fez muito rir, que tu é muito engraçado. Eu sou maravilhosa, né, prima? Eu sou maravilhosa, sou divina. Né, meus amigos, minhas amigas? Meus amigos, se vocês têm uns primos assim também que vêm de fora, né, primo? Vai ter... Les toilettes. Ils sont les toilettes. Do toalha? A toalha, eu só preciso ir no toalha? A toalha? Qual tipo de toalha pra lavar o Não, quer rosto? fazer xixi, pisser. Pisser, fazer xixi. Tu quer fazer pisser? Tá, então vai fazer, pode ir. Vai fazer, vai no toalete aqui, ó. Tchau, primo, vai no toalete. Tchau. Foi, meus amigos, minhas amigas, foi. Foi no toalete ali que ele disse que precisa ir, né? Depois eu vou ver se ele faz xixi da maneira correta. Foi um prazer enorme falar com vocês, né? Eu acho que eu vou fazer que nem o primo, eu vou experimentar mais um, apesar de eu já saber todos os gostos aqui, né? Nos vemos na próxima. Beijo no coração da véia. Eu vou pra cachaça.